É a maior aeronave de passageiros do mundo. E uma das máquinas mais complexas já construídas. Tão inteligente que é praticamente capaz de voar sozinha. Então, o que poderia dar errado? Em 5 segundos, parecia que a gente estava mergulhando do céu. Na era do voo computadorizado, o que pode ser feito quando os sistemas falham? Ficamos sem nada, só tínhamos os manetes. Uma falha Começou literalmente com um barulho. leva a outra. Perdemos o sistema hidráulico. Falha nos sleds, falha no aileron esquerdo. Foi uma situação de vida ou morte. Se os pilotos confiarem totalmente nos sistemas, o que farão quando os sistemas falharem? Catástrofes aéreas. Falha no sistema. 4 de novembro de 2010. Aeroporto de Changi, Singapura. As condições eram perfeitas para voar. O comandante Richard de Crepini e sua equipe estão prestes a pilotar o voo 32 da Qantas no segundo trecho da jornada de Londres a Sydney. São 9 da manhã. Eu estava deixando a minha família. Minhas irmãs moram na Irlanda. Rosemary e Larry Hegarty estão voltando para casa na Austrália depois de passar férias na Irlanda. Eu moro na Austrália, vivo com meus filhos e meu marido aqui, então fico sempre na dúvida sobre onde quero ficar. O avião é um Airbus A380. São 500 toneladas de materiais e eletrônicos avançados. Com 4 motores, 2 andares e 525 assentos, é a maior aeronave de passageiros que já se viu. O primeiro Super Jumbo. É a última tecnologia, é a culminação de centenas de anos de aviação. Apesar de seu tamanho, ele requer apenas 3 pilotos na tripulação. Porque no coração do A380 há um sistema computadorizado superpotente capaz de voar pela tripulação. Ao lado do comandante Richard de Crepini estão o copiloto Matt Hicks e o segundo oficial Mark Johnson. Excepcionalmente, há outros 2 pilotos neste voo. Harry Webben e Dave Evans, que são comandantes examinadores. Seu trabalho é avaliar o desempenho da tripulação. Hoje, estes 2 comandantes examinadores podem fazer a diferença entre a vida e a morte de 469 pessoas. Antes da decolagem, ele perguntou: está feliz? Todo mundo feliz? E eu sim, só não caia. O Qantas 32 levanta voo do aeroporto de Changi pouco antes das 10 da manhã. Senhores passageiros, permaneçam com cintos afivelados. Eu estava totalmente relaxada porque eu adoro voar. Tudo transcorre normalmente no silencioso superjato enquanto ele ganha os céus de Singapura. Cinco minutos depois, quando ele chega a 2.100 metros... Ouvimos 2 barulhos altos, foi meio bum, bum. Eu me lembro de ver um clarão branco saindo de um dos motores. Gravação de passageiro. Eu só olhei para o Larry e perguntei: você acha que vamos ficar bem? A primeira coisa que eu pensei foi em fazer algumas orações. E o avião inteiro começou a tremer. A primeira reação do comandante de Crepini é reduzir a potência.
Eu logo pensei em nivelar o avião, então eu teria que diminuir a potência dos motores e tornar tudo menos intenso. Atenção, motor em chamas. Neste momento, o sistema da aeronave informa aos pilotos que o motor número 2 está em chamas. Motor número 2 em chamas. De Crepigny tenta acionar extintores de incêndio por controle remoto, mas não obtém resposta. Atenção, motor número 2 em chamas. Então o motor número 2 para completamente. Falha no motor 2. Perder uma de 4 turbinas é um problema, mas não deve ser uma tragédia. O sistema automático do avião é programado para lidar com este tipo de situação. Ativar sistema automático. Tinha uma moça sentada no assento do corredor ao lado do meu e ela segurava um bebezinho. Ela olhou para mim e perguntou o que houve. Eu respondi, acho que aconteceu alguma coisa com um dos motores, mas tudo bem, o avião tem outros 3. Atenção, falha no motor 2. Mas a falha do motor, de repente, se transforma em algo ainda pior. Falha nos slats, falha no aileron esquerdo. Falha no motor 2. Em 1 minuto, o sistema relata uma cascata com mais de 50 mensagens de erro diferentes. Sistema de combustível e controles de voo. Hidráulicos com baixa pressão. Trem de pouso, freios, ar-condicionado. Agora o problema com o motor número 2 começa a se espalhar. Motor 1 em modo degradado. Eu só não esperava ver os outros 2 motores em condições abaixo do normal. Os motores 1 e 4 ainda estão funcionando, mas o sistema avisa os pilotos que não pode controlá-los totalmente. Quando ouvimos sobre uma falha de sistema num avião tão sofisticado quanto o A380, se é uma falha muito grande, o computador começa a dizer que tudo está errado. E no caso do voo da Qantas, um monte de coisas de repente deu errado. Isso significa que o voo Qantas 32 está com problemas graves. Está ficando claro que a explosão causou uma grande falha no sistema de voo computadorizado. 469 vidas estão por um fio. Porque quando um avião perde seu computador de bordo, pode tornar-se incontrolável. Como aconteceu 2 anos antes, na costa sul da França. 27 de novembro de 2008. Um Airbus A320 da Air New Zealand está arrendado para uma companhia alemã. Ele passa por um curto voo de teste sobre a costa sul da França antes de retornar para seu dono. Na cabine de comando, Norbert Capel e Theodor Katzer, pilotos da Excel Airways. Juntamente com eles, Brian Hurrell, representante da Air New Zealand. Ainda há outros 4 funcionários da empresa neozelandesa a bordo. Assim como seu primo maior, A380, o A320 voa com sistemas de computação altamente sofisticados. Como parte do procedimento de devolução, a tripulação precisa testar uma das funções mais importantes, a proteção contra stall. O A320 foi projetado para nunca estolar. Se o sistema detectar que o avião está voando muito devagar, ele deve automaticamente baixar o nariz da aeronave e aumentar a potência dos motores para sair do stall. E a arfagem? O piloto Capel inicia o teste. O jeito mais rápido de estolar um avião é reduzir a velocidade e levantar o nariz. É um voo complicado. Estolar um avião de propósito não é brincadeira. É um teste potencialmente perigoso e normalmente realizado a mais de 4.200 metros. Mas quando o avião já está descendo em direção ao aeroporto,
a tripulação resolve fazer o teste a apenas 1.200 metros. Estamos reduzindo a velocidade agora para simular o stall. Conforme o nariz aponta para cima, o piloto Capel espera que o sistema assuma o controle. A tripulação estava esperando que a proteção fosse acionada. A velocidade continua a cair. O avião fica cada vez mais lento. Ainda assim, o sistema de pilotagem não faz nada. Então a aeronave começa a entrar em stall. O sistema de vibração do manche dispara. O avião balança violentamente para a esquerda e para a direita. O comandante logo aplicou potência total e deu uma abaixada no nariz com um side stick. A potência extra nas turbinas deve tirar o A320 do stall. O nariz do avião começa a apontar para baixo. Mas então, para. O avião não estava respondendo como deveria. De repente, o nariz começa a levantar novamente. Está arfando para cima! O nariz começou a levantar num ângulo assustador. Devo aumentar a velocidade? A aeronave volta a estolar. E ficou sem sustentação. Ele está sem controle. Ele vira para o lado e mergulha com o nariz para baixo. Potência, potência! A 1.200 metros, os pilotos não têm tempo para uma recuperação. A aeronave simplesmente cai. O A320 chocou-se contra o mar Mediterrâneo, matando todos a bordo. Em horas, uma equipe de investigadores franceses assume o caso. Entre eles, o especialista em sistemas Leopold Sartorius. A primeira questão que encontram é como um avião com um sistema anti-stall tão avançado pode cair. Sem os relatos de sobreviventes, os investigadores dependem das caixas pretas para explicar o que aconteceu. No laboratório, eles descobrem a primeira pista por meio de dados captados por dois pequenos sensores. Estes sensores são diretamente ligados ao computador de bordo da aeronave e são uma parte essencial do sistema de proteção contra stall. Eles informam ao avião em que ângulo ele está voando. Analisar o que deu errado é um desafio para Sartorius. Cerca de 20 minutos depois da decolagem, percebemos nas gravações dos dados de voo que 2 dos 3 sensores de ângulo de ataque congelaram. A partir de exatamente 3 horas e 6 minutos, os sensores congelados avisam o computador do avião que ele está voando nivelado, mesmo quando ele não está. Os investigadores agora são capazes de relatar por que um avião com um sistema tão avançado pode ter caído. A 1.200 metros, o piloto Capel iniciou o teste de stall. Ele inclinou o nariz para cima e reduziu a potência para diminuir a velocidade do avião. Ele acredita que o computador de bordo está monitorando corretamente cada movimento da aeronave.
Conforme ele reduz a velocidade do avião para o teste de stall, o computador automaticamente coloca o estabilizador horizontal na posição correta para o voo em baixa velocidade. A velocidade continua a cair. Devido à informação que está recebendo dos dois sensores congelados, o sistema detecta que o avião está nivelado e não percebe que está prestes a estolar. Por isso, o piloto esperou até ser tarde demais. Quando o aviso de stall dispara, o sistema já não consegue lidar com as informações conflitantes. Podemos dizer que o computador não ficou feliz com o que aconteceu. O computador desiste e devolve o controle às mãos de Cable. Ele tenta apontar o nariz para baixo e aumentar a potência. Mas anteriormente o sistema havia ajustado a posição do estabilizador para manter o nariz levantado para o teste de stall. Não seria a primeira coisa que eles iam pensar. É uma coisa que o sistema normalmente faz. O avião estola novamente, inclina-se para um lado e mergulha no Mediterrâneo. O que aconteceu com o voo de teste da Excel demonstra que se o sistema de um avião falha, mesmo em virtude de um erro aparentemente minúsculo, o resultado pode ser uma tragédia. Dois anos depois, nos céus acima de Singapura, o voo Qantas 32 está com problemas sérios. Os pilotos enfrentam muito mais do que um sensor defeituoso. Falha no motor 2. Depois de uma grande explosão, eles começam a notar falha após falha. Falha nos slats, falha no aileron esquerdo. Apenas 6 minutos após a decolagem, um motor está apagado e outros dois estão funcionando manualmente. Motor 1 em modo degradado. O sistema informatizado começa a dar uma interminável série de avisos. Motor 4 em modo degradado. Os avisos começam a contradizer um ao outro. A tripulação percebe que o poderoso sistema não pode mais controlar a aeronave. Fiquei com o polegar na maior parte do tempo, desligando os alarmes. Não dá pra pensar com um alarme disparado na sua cabeça. A tripulação se esforça para entender o que está acontecendo. Nenhum dos pilotos foi treinado para uma pane total no sistema. Individualmente tudo era controlável, mas nós não treinamos uma coisa de cada vez. Falha nos slats. Sem o sistema computadorizado para ajudar, o avião fica praticamente incontrolável. Existe o risco de os 3 pilotos da tripulação ficarem sem ação. Felizmente, na cabine de comando estão 2 dos comandantes mais experientes da Qantas, Dave Evans e Harry Wubben. Eles estão a bordo para analisar o desempenho da tripulação. Os 5 pilotos dividem as tarefas entre si. O comandante de Courtney concentra-se em pilotar o avião. O copiloto lê as mensagens de erro. Avisos do trem de pouso e do velocímetro. Então, ele e o segundo oficial respondem aos avisos. Na confusão das mensagens discrepantes, a experiência dos 2 comandantes é essencial. Eles ajudam a tripulação a tomar decisões que o sistema não pode mais assumir. Eu peço desculpas. Estamos com um problema técnico no motor número 2. E estamos resolvendo a situação para tentar manter o voo seguro. O comandante de Courtney percebe que precisa pousar a aeronave o mais rápido possível. Os pilotos concordam que a melhor chance é voltar ao aeroporto de Changi, em Singapura.
Viramos à esquerda, fomos em direção ao norte e voltamos para o aeroporto. Mas eles estão pilotando o maior avião do mundo, que está seriamente danificado e cheio de combustível. Isso significa que terão que aterrissar rapidamente e acima do peso. Há o risco de passar da pista de pouso. Então eles tentam calcular a chance de pousar no aeroporto de Changi usando os dados do computador de bordo. Com a quantidade de falhas, ele não era capaz de fazer um cálculo. O computador não ajuda. Eles tentam outra abordagem. O sistema não conseguia calcular o que os pilotos precisavam, porque era uma situação anormal. O avião tinha sido extremamente danificado e, essencialmente, os números não faziam sentido. Aí, a tripulação usou um plano de contingência. Eles chegam a uma minúscula margem de erro. De uma pista de 4.000 metros, íamos precisar de 3.900 metros. Tínhamos só 100 metros extras. Mas é somente um palpite calculado. Se os pilotos estiverem certos, a aterrissagem será incrivelmente apertada. Se não, pode ser uma catástrofe. Até mesmo colocar a aeronave na pista será um grande desafio. O sistema de computação está sobrecarregado e os pilotos perderam muitos dos controles necessários para comandar o A380. É uma situação apavorante, mas que não é nova. 20 anos antes, uma tripulação precisou pousar em Sioux City, no Iowa, lidando com uma crise similar. Denver, Colorado. O DC-10 da United Airlines prepara-se para decolar rumo a Chicago. Os pilotos não fazem ideia de que este voo os transformará em heróis da aviação. Al Haynes é o comandante do voo 232. Vamos fazer o checklist. Interruptor de bateria, ok. Bill Records é o copiloto. O tempo estava bom, nós esperávamos que o voo fosse normal. Seletor reserva, ok. Dudley Devorak, o engenheiro de voo. Sistema hidráulico? Os hidráulicos estão ok. Jane Brown, a comissária de bordo-chefe, está cuidando de 285 passageiros, incluindo 52 crianças, numa promoção especial no Dia das Crianças. Obrigado, Torre. Tenham um bom dia. É isso, senhores. Vamos lá. Pouco depois das 2 da tarde, o voo 232 começa sua jornada de 2 horas até Chicago. Acionando o piloto automático. Todo seu, Bill. A viagem vai ser tranquila. A viagem estava tranquila, tudo corria bem. Estávamos voando fazia 1 hora. Era um daqueles dias muito bonitos de julho. As coisas estavam indo bem e eu já iniciei o serviço porque o Al disse que o avião ia passar por uma pequena turbulência antes de chegar em Chicago. Eu queria ter todo o serviço feito e concluído caso tivéssemos que nos sentar. Às 3h16 da tarde, os pilotos fazem uma leve curva à direita. Eu estava na classe econômica recolhendo as bandejas quando de repente o motor de cauda explode. Começou literalmente com um barulho. O avião tremeu. O painel de instrumentos vibrou. Precisávamos determinar o que era. Assim como no voo Qantas 32, perder um de 3 motores não deve ser um problema. Era só desligar o motor e prosseguir com o voo. Atenção, senhoras e senhores. Ouvi um piloto anunciando que tínhamos perdido o motor, mas
que o avião ainda tinha outros 2 e íamos ficar bem. De repente, a aeronave começa a inclinar-se acentuadamente para a direita. Os pilotos tentam corrigir, mas não dá certo. Os pilotos percebem que estão encarando muito mais do que apenas uma falha em um motor. Sistema 1, pressão 0. Motor 2 em chamas. Eu assumo, Bill. Sistema 2, pressão 0. Sistema 3, 10%. A explosão do motor danificou as linhas hidráulicas usadas pelos pilotos para mover os controles de voo. Agora o sistema 3 também está a 0%. Perdemos o sistema hidráulico. Assim como no voo Qantas 32, os pilotos perderam os controles necessários para pilotar o avião. 232, we just lost number 2 and some hydraulics. Airplane is emergency controllable here. Disseram que isso não podia acontecer, que era impossível por causa da maneira como o avião é projetado. O dano ao sistema hidráulico da aeronave é catastrófico, porque quando o motor de cauda explodiu, seus estilhaços rasgaram o estabilizador horizontal. Este é o único local do DC-10 em que as 3 linhas hidráulicas do avião se encontram. E nenhuma delas fica intacta. Depois de um tempo, percebemos que ficamos sem nada, só tínhamos os manetes de potência e não somos treinados para voar assim, nós não sabíamos o que fazer. 232, we're just having trouble controlling the airplane right now. De alguma maneira, os pilotos precisam encontrar um meio para manobrar o avião usando os únicos controles que sobraram, os manetes, que ajustam a potência nos 2 motores restantes. Ninguém ensina a pilotar um avião sem sistema hidráulico, não podemos perdê-lo. Então nunca treinamos e nunca simulamos, é uma coisa estranha para nós. O que sabemos sobre aerodinâmica básica é que aumentando a potência em um único motor, conseguimos levantar uma asa. E baixando a potência no outro motor, baixamos a asa correspondente. E variando a potência dos motores, tentamos manter o avião nivelado. Viramos o avião aumentando a potência de um lado um pouco mais do que o outro. Para virar à esquerda, eles aumentam a potência da turbina direita. Para virar à direita, aumentam a potência da turbina esquerda. Mas é uma maneira extremamente crua de se pilotar uma aeronave. Neste ponto, John Brown acredita que o problema é pequeno. Acho que o Dudley me chamou para ir até a cabine. Perdemos o sistema hidráulico. Nessa hora ele falou que perderam o sistema hidráulico e que eu devia dar as instruções e informar os passageiros. Minha mente só pensava, eu preciso ficar calma, a tripulação precisa ficar calma. Temos que manter os passageiros calmos. Enquanto isso, o comandante Haynes e o copiloto Bill Records batalham com sua direção improvisada, usando apenas os manetes direito e esquerdo. Eles precisavam das 2 mãos para poder mover um manete de cada vez. Não dá para fazer tudo aquilo, é muita coisa. Eles precisam de outro par de mãos. Assim como no voo Qantas 32, a tripulação tem um golpe de sorte. Um dos passageiros, Danny Fitch, é instrutor de voo no DC-10. Ele entrou, se apresentou e perguntou o que podia fazer. Os 4 pilotos dividem as tarefas. Ele ficou entre mim e o Bill, usando uma mão em cada manete. Se queríamos virar para a esquerda, um de nós dizia esquerda, então virávamos um manche para a esquerda. E o Danny empurrava o manete para levantar a asa e nos ajudar a virar. Calma.
Devagar. Mais à direita. Mais um pouco. Eles precisam de muita precisão e de cada milissegundo de concentração. Não pensávamos em acidente, em incêndio, nem no que íamos fazer. Chegando perto do solo, o principal era dar um passo de cada vez. Agora para a direita. Gradualmente, eles retomam o controle da aeronave. A pergunta é: será possível aterrissar? Tínhamos que achar um lugar para pôr o avião no chão. Agora eles estão sobrevoando o estado de Iowa. A torre disse Sioux City. Por mim, tudo bem. Eu pedi para nos levarem até lá. A cidade tem uma pista longa o bastante para o pouso. Para ter alguma chance de chegar a Sioux City, os pilotos precisam descer o avião com uma série de guinadas arrepiantes, perdendo altitude de uma vez. Tínhamos que perder mais de 11 mil metros de altitude de onde a explosão aconteceu. Lembro de ter olhado pela janela em um certo momento e pensado que seria uma descida longa. Mas nós levamos cerca de 45 minutos. Mais para a direita. A tripulação prepara o avião para a aterrissagem. Todos sabem que ela pode ser fatal. Senhoras e senhores, vamos tentar pousar em minutos. Preciso avisar que este será um pouso brusco. Há 4 crianças muito novas sentadas no colo de suas mães. Elas não têm assentos próprios. Enquanto eu esperava os pilotos pedirem para ficarmos em posição de impacto, eu peguei o microfone e orientei os passageiros com crianças de colo a colocá-las no chão e segurá-las. Eu estou dizendo isso agora e pensando comigo, deve ter sido a coisa mais ridícula que eu já falei na vida. O que soa bem num treinamento não parece racional na vida real. Gravação real. A tripulação gradualmente deixa a aeronave perto do solo. Tudo depende de um ajuste fino nos manetes. Os pilotos estão a poucos minutos da aterrissagem. Chegando perto do final, eu estava sentindo um alívio e um pouco de apreensão ao mesmo tempo. Fiquei imaginando como aquilo ia terminar, porque não tínhamos freios para parar o avião e nem controles para mantê-lo na pista. Inclina para a esquerda. Estávamos descendo muito rápido. You're cleared to land on any runway. You want to be particular and make it a runway, huh? Queríamos chegar a Iowa e pousar em segurança. E ele queria que o avião pousasse numa pista específica. Aí é demais. Danny ajusta os manetes direito e esquerdo, tentando alinhar o avião à pista de pouso. O avião estava rápido. Puxa o manete para trás até o fim, o esquerdo. Para trás. Eu pedia para o Danny reduzir a potência e ele dizia que não dava porque isso faria o avião virar. Puxa o esquerdo. Até o fim. A turbina direita nos inclinou para a direita. Puxa o manete esquerdo. Eu dizia esquerdo, esquerdo. Esquerdo. Manete esquerdo. Esquerdo. Esquerdo, esquerdo, esquerdo. Reduz a potência no manete esquerdo. Reduz a potência. Puxa o manete. O avião começou a virar para a direita. E então nós batemos no chão. Gravação real. E eu desmaiei. O voo 232 finalmente para em um campo ao lado da pista de pouso. Eu ouvi o Bill falando com o Danny e ouvi o Dudley. E nenhum outro barulho. Ficou bem silencioso.
Os 4 pilotos que estavam na cabine de comando sobrevivem, assim como Jane Brown. Mas entre os 296 passageiros a bordo, 111 morrem. Incrivelmente, há 185 sobreviventes. Os pilotos provam que é possível pousar um avião com nada além de manetes. A tripulação a bordo do voo Qantas 32 de Singapura a Sydney enfrenta um desafio similar. Motor 1 em modo degradado. O sistema de computação do avião está em colapso. Os pilotos perderam praticamente todos os controles de voo, mas de alguma maneira precisam encontrar um meio para pousar no aeroporto de Changi, em Singapura. 469 vidas a bordo do enorme A380 correm risco. Quando a turbina explodiu, os estilhaços do motor passaram pela asa, onde danificaram linhas elétricas e linhas hidráulicas. E perder o sistema faz muita diferença em relação ao controle que a tripulação consegue ter sobre o avião. Gravação real. Para piorar, o avião está cheio de combustível, 50 toneladas a mais do que o indicado para um pouso seguro. Eu tive que ser o mais delicado possível com o avião. Mas ser delicado é incrivelmente complicado. Normalmente o sistema controla a aeronave e sem ele é difícil corrigir a mais leve inclinação para a direita ou esquerda. Os slats danificados dificultam a frenagem do avião para o pouso. Controlar a velocidade será um desafio enorme. Então o comandante de Crepini recorre à mesma solução usada pelos pilotos do voo da United Airlines. Ele usará os manetes para manobrar a aeronave. O motor número 2 está desligado, mas ele ainda conta com um uso limitado das turbinas 1 e 4 e ajusta ambas com a mesma potência. Isso deve impedir que o avião gire para a esquerda ou direita. Para controlar a velocidade do avião, ele usará o motor número 3, o único em que pode confiar totalmente. Me concentrei totalmente na pista e na velocidade. Eu tinha que garantir que o avião ia voar exatamente na velocidade de aproximação. Não podíamos voar rápido. Com muita velocidade, passaríamos da pista. Mas sem velocidade, o avião cairia do céu. A diferença entre estolar antes do pouso e colidir no final da pista é de apenas alguns quilômetros por hora. É uma margem que ninguém quer ter numa operação normal. Falei que a velocidade era crucial, que ele tinha que manter. Ele já sabia. E eu pensei, bom, obrigado, Harry, mas nem precisava falar. Eu peço desculpas. O comandante examinador Dave Evans avisa a equipe de comissários. Eu me lembro de ter ouvido um piloto dizer que ia ser um pouso rápido. E a comissária regalou os olhos quando ele falou isso. Qantas 32, pista 2 liberada para pouso. A torre de controle libera o voo Qantas 32 para a aproximação final. Qantas 32 em aproximação final. O comandante de Crepini tenta estabilizar a aeronave. A apenas 150 metros do solo, o alarme de stall dispara. O avião está muito lento, mas é tarde demais para desistir. Empurrei o manete de potência do motor 3 e o alarme de stall desligou. Mas a velocidade ainda é um problema. Eu ficava dizendo pro Léo, está muito rápido, está muito rápido. Assim que tocamos no chão, o avião virou de leve para a direita. Então eu pensei, isso não é nada bom. Não parecia que o avião estava perdendo a velocidade. Ele continuou muito rápido o tempo todo. Como os freios automáticos não estão funcionando, de Crepini recorre à força bruta. O sistema de freios automáticos não funcionou, então ele enfiou os pés nos pedais para frear com a própria força. E eu falei, freios, e ele disse, eu sei, e eu, então pisa.
a aeronave finalmente para a apenas 100 metros do final da pista de pouso. Sentimos uma sensação de alívio enorme quando o avião parou e soltamos o freio. Todo mundo bateu palmas. Acho que de puro alívio, apesar de ter sido um pouso cheio de solavancos, mas ficamos muito aliviados. O maior avião do mundo resistiu ao que quase foi uma catástrofe. Depois de perder a maior parte de seu sistema de bordo, a tripulação precisou de muita habilidade e experiência para colocar a aeronave no chão em segurança. Para os investigadores, a grande dúvida é por que o sistema computadorizado havia falhado tão catastroficamente. Para descobrir, eles se concentram no ponto em que o problema começou, a explosão do motor número 2. Ficou claro, nos primeiros momentos, que houve um tipo de incêndio provocado por um óleo. Trabalhamos com rapidez para tentar estabelecer como essa sequência de eventos poderia acontecer. Eles logo identificam uma rachadura em uma pequena tubulação de óleo. Houve uma rachadura em um cano de óleo e isso respingou óleo dentro da cavidade do motor. Os investigadores percebem que o óleo provocou um incêndio que causou a explosão do disco da turbina. Os estilhaços letais da explosão voaram em direção à asa mais rápido do que a velocidade do som. Mas, mesmo este impacto violento, não deveria ter causado a falha do avançado sistema de controle do A380. Os sistemas são projetados com suportes contra esse tipo de situação. Porém, a explosão causou um dano grave ao sistema de computação. Ao ter fiações e linhas hidráulicas vitais cortadas, o computador não resistiu. O que salvou a aeronave foi a habilidade do piloto ao superar a confusão do sistema e concentrar-se em controlar o que ainda poderia manter o avião no ar. Não há dúvida de que os sistemas automáticos tornam os aviões modernos mais seguros e mais fáceis de pilotar. Mas o voo Qantas 32 mostra que até os sistemas têm um limite. E quando os sistemas falham, a tripulação fica sozinha. Por pura sorte, nos voos da Qantas e da United Airlines, havia mãos extras a bordo para ajudar a solucionar o problema. Quando os sistemas automáticos falham, somente a habilidade dos pilotos é capaz de aterrissar um avião em segurança.